E eu vou gravar esse vídeo sim, porque esse jeito que eu coloquei as minhas iluminações aqui, eu fiquei com cara de bravo. É realmente isso que eu estou bravo depois de ter assistido o filme da Supergirl. No meu vídeo que eu falei sobre o filme do Superman, eu falei assim que eu não gostei muito dele, mas estava esperançoso para que o próximo filme seja assim, fosse bom. Não é o caso, porque o filme vou pausar aqui porque tá dando brilho. O filme da Supergirl conseguiu ser pior do que o filme do Superman. Eu tô achando muito legal essa minha cara de bravo que vai condizer bem com o vídeo. Bem, como eu sempre falo nos meus vídeos, roteiro, história e personagens. A história desse filme, basicamente, ele é uma adaptação dos quadrinhos da Mulher da Manhã. Conta ele a história da Supergirl, uma origem um pouco diferente da do Superman. Quem não tá ligado, o Superman, ele veio pra Terra criança, então ele ficou com a sua personalidade completamente gentil e bondosa, porque ele foi criado com pessoas boas, não sei o quê, não teve traumas ali, ele foi criado como um menino do interior e tal. Ele veio como se fosse um escoteiro. O Supergirl não, ela saiu de Krypton, né? Quando ela saiu de Krypton, ela chegou a ver ainda um pouco de Krypton sendo destruída, e então ela acabou pegando uma personalidade um pouco mais melancólica do que do Superman. Isso é uma coisa. Essa é a história mais ou menos a história que tenta contar esse filme, pelo menos a história da premissa principal do filme, que é contar que a Supergirl tem uma personalidade diferente do Superman. Eu vou desligar aqui, que tá dando reflexo. Que ela tem uma personalidade um pouco diferente do Superman. Achei a única coisa boa do filme. Agora a gente pode falar um pouco da história do filme em si. A história do filme em si, ele conta que a Supergirl, ela fica indo de planeta que tem planeta que tem os sóis vermelhos para ela poder se embebedar e, enfim, fazer coisas que ela não conseguiria fazer em sóis amarelos, porque no sol vermelho ela não tem mais os seus poderes. Então, basicamente, ela é ali uma personagem rebelde que fica se embebedando, e num desses bares que ela tava ali se embebedando, aparece a personagem da menina de espada lá, que eu acho que é Ruth, o nome dela, que os pais dela são mortos pelo vilão, que é um dos vilões mais genéricos que eu já vi em um filme. E aí ela pede ajuda ali para umas pessoas naquele bar, e a Supergirl fala, não, isso aí não tem nada a ver, isso não é da minha conta, lá, o Homem-Aranha. Enfim, e só que aí naquela história toda ali, ela, não vou ajudar essa menina não, deixa ela pra lá, tá falando uma história triste aí, que meio que bate um pouco com a minha história de ter perdido os meus pais, mas eu não tenho nada a ver com isso não. Só que aí o pessoal que tava lá no bar, os alienígenas que tava lá no bar, começaram a agredir ela. Então a Supergirl falou: não, agora eu vou lá, né? Agora eu vou defender a menina. Mesmo sem querer ajudar ela, assim, no plano da menina de se vingar do vilão. Mas aí nessa ajuda, mas mais ou menos pouco depois aí que ela entrou a ajudar, ela tava fraca ali e tal, porque ela tava no sol vermelho, ela tava bêbada, mas ela conseguiu vencer lá o primeiro capanga lá que ela luta contra. Mais um pouco no decorrer do filme, com um lugar que tinha várias naves lá, esse vilão mais genérico do mundo vai roubar justamente a nave da Supergirl, que a Supergirl usou para chegar nesse planeta vermelho para ela se embebedar. Então, o cachorrinho Krypton, vendo o vilão entrando na nave da sua dona, que estava ajudando a menina da espada, ficou com raiva e foi tentar atacar o vilão. Nesse que ele foi tentar atacar o vilão jogou uma flecha de veneno nele, e que nessa história aí, o antídoto tá assim, ó, pendurado com o vilão. A Supergirl tem acesso a muitos lugares no universo, mas ela só consegue achar um antídoto. O único lugar que tem um antídoto no universo inteiro é no corlazinho aqui do vilão. Pra quê? Pra poder ela ter aquele roteiro John Wick de salvar o seu cachorrinho e ir atrás do vilão pra tentar salvar o cachorrinho dela. E onde que fica a menina de espada nessa história toda? Bem, a menina de espada, ela fica como se fosse
uma criança e a Supergirl sendo a babá dela. E aí que a Supergirl fala eu tô indo atrás do vilão pra me pegar o colar dele, porque o colar dele tem um antídoto pra me salvar o meu cachorro. Você tá indo atrás do vilão pra você se vingar que eles matou a sua família. A gente tá indo mesmo, como a gente tá indo pro mesmo lugar, né, pro mesmo rumo, então vamos junto lá, você só não me atrapalhar. Só que aí esse é só uma das coisas que eu posso falar de quanto que tem conveniência de roteiro desse filme. O filme, ele tem um roteiro que ele faz o que ele quer na hora que ele quer e nada faz sentido. Igual essa menina da espada, a Ruth. Tem hora que ela é uma criança que ela só dá trabalho, só atrapalha a Supergirl. Tem hora que do nada ela consegue bater num capanga gigante e fugir de um lugar lá que ela tá numa facilidade doida. Então, o roteiro desse filme é uma coisa, se eu fosse falar de todos os furos de roteiro desse filme, a gente pode falar aqui do Lobo, né? Que é o Lobo da Steppe, é um dos personagens mais fortes que tem, forte igual o Superman, que ele simplesmente fica preso dentro de uma gaiolinha de ferro e essa menina da espada, que eu tô chamando de menina da espada, que tira ele de lá. Enfim, tem muitas coisas nesse filme aí que o roteiro, nossa, é muito ruim. Supergirl, por exemplo, ela é nerfada o filme inteiro, toda hora acontece alguma coisa pra ela perder os poderes. E tem uma hora que ela fala até no trailer que e fala no filme também que o Clark é, vê a bondade nas pessoas e ela vê a verdade. Logo depois disso, ela é capturada por duas pessoas que levam ela para casa dela e dá uma coisa para ela beber e ela bebe, fica envenenada, ou seja, ela não vê a verdade. Ela é às vezes até mais ingênua do que o Superman. Então, cara, se eu ficar lembrando todos os furos de roteiro desse filme, eu vou ficar aqui horas falando mal desse filme, porque só de pensar dá uma certa raiva de quanto que esse filme tem furos de roteiro. Então a gente já falou da história, a gente já falou do personagem. A história é só isso. A Supergirl que vai tentar salvar o cachorrinho dela. E uma menininha de espada que ela serve só para atrapalhar. O Lobo da Steppe, que só aparece, toda hora ele aparece meio que aleatório ali e é completamente nerfado também, só aparece assim pro fanservice. Então a gente pode falar roteiro. Roteiro todo furado, nada faz sentido, as coisas acontecem de uma forma muito aleatória. A Supergirl, ela não tem. Só no finalzinho do filme que ela tem algum nível de poder mesmo, que é poder bem assim, elevado. As outras partes ela tá sempre. O roteiro sempre faz alguma coisa para ela parecer para ela poder ficar mais fraca e tal. Os personagens são esses, né? Os personagens simplesmente são esses aí, não tem mais ou menos do que isso. Todos os personagens são muito mal explorados. A história é isso aí também, não tem muito o que falar. Então, acho que esse filme, ele conseguiu ser pior do que o filme do Superman. O filme do Superman, pelo menos, ele tem alguns personagens legais, apesar do roteiro dele ser, nossa, muito, muito, muito clichê. Ele tem algumas cenas ali que a gente fica, né, empolgado e tal. Mas nesse filme não, nesse filme nada funciona, nada faz sentido, nada passa de nota 4. Então é isso que eu lembro aí nesses 10 minutos aí falando desse filme. Comentem aí o que você acha desse filme da Supergirl, caso você tenha assistido. E é isso aí. Valeu para você que está me assistindo no YouTube, valeu para você que está assistindo no Instagram, valeu para você que está assistindo no Facebook. E assista o filme aí, ou não assista, né? Porque eu já falei que ele não vale a pena. E é isso aí. Esse é o grande plano do James Gunn. Um desenho de animação, Criaturas Comandos, que ninguém nem lembra mais que existe. Um filme do Superman, que foi um nota 6 ali. E um filme da Supergirl, que está sendo o maior flop da história de todos os tempos, que também é esquecível. Então a gente vamos ver aí se eu estava esperançoso, um pouquinho esperançoso depois do filme do Superman. Eu estou muito menos agora. Então é isso aí, valeu, até a próxima.